Olá, como vai? Tudo bem? Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube Ministério Sincera Adoração. Aqui quem vos fala é o vosso amigo, pastor Samuel de Barros Dias, pastor aqui do Ministério Sincera Adoração em Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. E hoje venho compartilhar um pouco da palavra de Deus com cada um de vocês através desse material que estamos disponibilizando através do nosso canal, para que a gente possa crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Então estamos disponibilizando esse material aos discípulos, a todos os que congregam conosco na nossa igreja e a todos vocês que nos visitam pela primeira vez, que estão acompanhando pela primeira vez ao corpo de Cristo, a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus na face da terra. Então, dê o seu like, compartilhe se você gostou desse material, né, para que você possa estar recebendo os demais materiais que vamos estar disponibilizando no nosso canal aqui no YouTube. Então, dê seu like, compartilhe e faça o seu comentário também para que nós possamos estar trazendo novos temas também aqui pelo nosso canal, trazendo sempre uma reflexão, uma interpretação da palavra de Deus segundo o Espírito Santo de Deus em nossos dias. O tema de hoje é a soberania de Deus. Então vamos entender um pouco da soberania de Deus. Entender o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, o Deus Trino. E é importante em nosso tempo, desde já, consolidarmos em nossa mente que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos à palavra de Deus no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 46, versículo 8 ao 13, que diz assim: lembrem-se disto, gravem na mente, acolham no vosso íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início eu faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Do Oriente eu convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que eu planejei, isso eu farei. Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião e o meu esplendor a Israel. Neste texto que nós lemos, nós vemos o próprio Deus liberando através da vida do profeta Isaías uma palavra a Israel, que hoje estende-se a todas as nações, a mim e você, neste tempo em 2020. Estamos e precisamos consolidar na nossa mente que só há um único Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Ele é soberano, Ele é Deus Criador, Ele sabe e planejou cada detalhe da criação e da minha e da sua vida, do que está acontecendo. Por muitas vezes somos tentados a achar que Deus não está no controle das coisas, mas Ele está. E a sua palavra nos afirma aqui que nós temos que o que fazer? Temos que lembrar, temos que gravar na mente, acolher no nosso íntimo este conhecimento e esse entendimento, que Deus está no controle de todas as coisas. Nada fugiu do seu controle, por mais que pareça aos nossos olhos humanos, a nossa mente limitada. Não, Deus está no controle de todas as coisas. O seu propósito vai estar estabelecido na minha vida e na sua vida. Há propósito na minha vida, há propósito na sua vida, há propósito na vida de cada pessoa sobre a face da terra. E o propósito do Senhor é que vai se cumprir, é que vai acontecer. Ok? Então, guarde isso no seu coração. Ele declara: eu sou o único Deus e não há outro Deus além de mim. Eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Então vamos compreender aqui que só há um Deus. E depois nós vamos entender o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ele declara que só há um Deus, não é três deuses distintos, não. É um Deus só, mas dentro do trabalhar humano, dentro da história humana, esse mesmo Deus atua de três formas distintas, diferentes. Que tremendo isso, né? Esse mesmo Deus, o único Deus, porque só há um Deus, Ele se revela a nós através do Filho e através do Espírito Santo, na minha e na sua vida, na história humana, desde o princípio de todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1. Temos mais um capítulo
de Isaías, no capítulo 45, apenas consolidando este entendimento e este pensamento. Não vamos aqui passar todos os versículos sobre essa temática, mas apenas alguns, acompanhando esse raciocínio da soberania de Deus, o Deus Todo-Poderoso, a soberania de Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Em Isaías capítulo 45, versículos 5 ao 12, que diz assim: Eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não me tenha admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem-na as nuvens, abrace a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos do chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: ele não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai: o que você gerou? Ou à sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel: eu sou o Criador. Eu sou o seu Criador. A respeito de coisas vindouras, você me perguntam sobre os meus filhos? Ou me dá ordem sobre o trabalho das minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus e eu dispus o seu exército de estrelas. Consolidando esse entendimento que Deus é soberano, Criador de todas as coisas e que nada está fora do seu querer e da sua vontade. Existe a vontade permissiva de Deus e a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus sobre os acontecimentos da humanidade e a vontade permissiva de Deus sobre as ações de decisões humanas, desde o dia em que eu e você comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nesse momento, eu e você estamos nos alimentando desta árvore, do conhecimento do bem. Então, quanto mais comermos desta árvore, do conhecimento do bem, a árvore da vida, mais vida do Senhor teremos em nossa vida. Vamos lá. Então, estes dois versículos consolidam esse entendimento, a soberania de Deus. Não há nenhum outro Deus. Mas, pastor, mas existem vários outros deuses. Há Deus na Índia, há Deus em outros países asiáticos, enfim, há outros deuses, sim, pastor, de fato, deuses criados pelo homem, deuses imaginários, deuses que são espíritos malignos de engano. É isso mesmo que você ouviu, espíritos malignos que enganam a humanidade. Esse é o objetivo deles, porque esses deuses, o próprio Deus Criador de todas as coisas, o Deus soberano, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele declara: eu me diferencio dos outros deuses, pseudos deuses, porque eles não sabem o que vai acontecer. E eu, antes de criar todas as coisas, já estabeleci o fim de todas as coisas. E nós vamos ver lá no livro de Apocalipse. Você vai entender no decorrer desse estudo. Fique aí. Anote, pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, pega papel e vai anotando e vai estudando junto comigo, e você vai ter o entendimento pelo Espírito Santo de Deus, a compreensão da soberania de Deus, ok? Vamos então agora, anote aí, o único Deus eterno. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vejam que o mesmo Deus poderoso, o Pai Criador de todas as coisas, que ele diz que não há nenhum outro Deus, agora ele está se revelando no livro de Apocalipse como: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, a primeira letra e a última letra do alfabeto grego. Diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui ele declara a sua ação como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito Santo. Um único Deus agindo na história humana em três aspectos distintos, na sua mesma essência: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é? Espírito Santo. O que era? Deus Pai. E o que há de vir? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso.
Vamos entender um pouquinho mais. Eu quero que você abra sua Bíblia, ou anote ali no livro de Apocalipse, capítulo 1, no início de Revelações. Nós vamos transcorrer em toda a palavra de Gênesis a Apocalipse para ter esse entendimento sobre a soberania de Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao 7 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo e que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, Deus Pai, dos 7 Espíritos que estão diante do trono, o Espírito Santo, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, Jesus Cristo. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. A saudação do próprio Deus em 3 pessoas distintas a todas as igrejas, as 7 igrejas, a totalidade, a plenitude de todas as igrejas de Deus, do corpo, que é a igreja, a noiva. A vocês a paz seja daquele que é, que era e que há de vir, o Pai, dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, o Espírito Santo e de Jesus Cristo. Então vejam como é lindo e maravilhoso aqui este Deus se revelando, se anunciando aos seus filhos, dizendo: ei, a vocês, eu saúdo vocês, da parte do Pai, da parte do Filho e da parte do Espírito Santo. Por isso você canta que Ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Santo Ele é como Pai, santo Ele é como Filho e santo Ele é como o Espírito Santo de Deus. Vamos lá, vamos entendendo mais essa questão. Vamos agora então, quero que você anote aí, que você marque, você pode acompanhar através do material que nós estamos disponibilizando para você ter o seu estudo e ter a sua interpretação através da palavra e do Espírito Santo de Deus. Só há um Deus trino em sua própria ação. Nós vamos entender isso, que a soberania de Deus, ela passa pela Trindade, ela passa pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo. Ele não se exime em nenhum momento da história humana, ele está presente em toda a história humana, desde a sua criação até os últimos dias, aonde ele vai fazer nova todas as coisas. E nesse exato momento que nós estamos vivendo, por mais difícil que possa ser, ele está no controle de todas as coisas. Abba Pai, Abba Pai. O Pai eterno, o centro de tudo, o provedor. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, no início de todas as coisas, lá estava Deus. Só há um Deus Criador, só há um Deus Pai de todas as coisas, Criador de todas as coisas, o provedor de todas as coisas, o centro de tudo. Deus estava no início de todas as coisas, Ele subsiste por Ele próprio, Ele não precisa de nada, Ele é poderoso em si mesmo, Ele é suficiente em si mesmo. Então, Ele, no seu planejamento, na sua ação de poder e glória, decide, por fim, criar a mim e a você, a humanidade, a terra, o universo e assim por diante. E Ele estende o seu poder e o seu querer. E no início de todas as coisas, o seu Espírito pairava, transcendia, porque Ele não é carne, Ele não é uma massa, mas aonde o seu Espírito
transcendia a sua presença e pairava sobre as águas. E a primeira coisa que ele declara em Gênesis é que o Espírito de Deus, pairando sobre as águas, ele cria, entre aspas, a luz. Ou seja, a luz se revela. E nós vamos entender no decorrer desse estudo quem é essa luz. Quem é essa luz que não é a luz da criação, do firmamento, do sol, as luas e as estrelas. Não, é a luz que dissipa todas as trevas. É aquela luz que revela todo o coração, desejo e vontade do Pai. É como se fosse uma impressora 3D para você entender, sabe? Então, aquela luz que vai revelando o que está no coração do Pai. Ok? Vamos para Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 13 em diante, que diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem qual é o seu nome, o que eu devo dizer? E Deus disse a Moisés: Eu sou o que eu sou. Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vós. Disse Deus mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vejam que interessante isso, que o Deus Criador, ele não se estabelece um nome próprio, embora ele tenha esse nome próprio, e em Apocalipse ele vai revelar o seu nome. Ele diz, olha, eu não vou revelar para vocês o meu nome, porque se eu revelasse o meu nome no entendimento que vocês têm, vocês vão achar, porque eles estavam submissos ao Deus do Egito, ao Deus, entre aspas, do Egito, aquele que se dizia ser Deus, e sabemos que ele não é. Então ele disse, então para que vocês não me comparem com o Deus do Egito, eu sou o que eu sou o único Deus e não há outro Deus. Eu sou o único Deus, eu sou o que sou. Declarem a todos que o eu sou me enviou a vocês. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Então o eu sou, o único Deus, só há um Deus. Em Isaías 45, versículo 5, ali também fala, ainda que vocês não me reconheçam ou não me conheçam, eu me revelarei a vós. O próprio Deus dizendo através do profeta Isaías, às nações, aos povos, a todas as pessoas que não o conhecem, que nem o reconhecem, ele vai se revelar. E é o que ele está fazendo nesse exato momento a mim e a você e a todas as nações, a todas as pessoas do mundo. Ele está se revelando, porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Não é a economia, não é a saúde, não são os empresários, não são nada dessas coisas que nós estamos acostumados a ver, mas sim é Ele que está no controle de todas as coisas. No Salmo capítulo 83, Salmo 83, versículo 18. Salmo 83, versículo 18 diz assim: Para que saibam que és tu, a quem só pertence o nome do Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. O que ele está dizendo aqui? Dizendo que não é preciso ter um nome para saber que Deus é Deus. Ele não precisa de um nome, ele não precisa ser reconhecido como Deus através de um nome. Ele é Deus. E Israel o declama, o declara e o clama por ele como Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Nissi. E todas essas palavras é referenciada às suas qualidades, às suas ações poderosas, porque só um Deus poderoso pode fazer. Jeová Shalom, nosso Senhor da paz, e assim por diante. Somente Ele é, não há nenhum outro. No livro de Marcos, vamos para Marcos, capítulo 12, vamos ver o entendimento de Marcos aqui, capítulo 12, versículo 28 ao 34, diz assim: Aproximou-se dele um mestre da lei que o tinha ouvido discutir e, sabendo que lhe havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o princípio de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: O principal de todos os mandamentos é:
ó Israel, o Senhor vosso Deus e o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que esse. Respondeu o mestre da lei: muito bem, mestre, e com muita verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e a todos os sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, disse-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava perguntar-lhe nada. Amar o único Deus. Vejam que Jesus, como filho, aqui está mais uma vez consolidando o entendimento de Gênesis até Apocalipse, o quê? Que só há um Deus, só há um Deus, o Deus Pai, o centro de tudo, o provedor. Ok? Vamos caminhando que nós vamos entender claramente a ação do soberano Deus na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. O único Deus, trino em sua própria ação. No Evangelho de João, capítulo 17, vai um pouquinho mais para frente, João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: ora, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Olha que lindo, que interessante isso. A vida eterna, meu Deus, que tremendo. A vida eterna está em conhecer o único Deus e reconhecê-lo, conhecê-lo e reconhecê-lo, o único Deus, amar o único Deus. E aqui está o propósito do Pai: fazer com que todos tenham a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem vós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando aos coríntios, eles sacrificavam, eles consagravam alimentos a deuses, né? E eles pedem para o apóstolo Paulo e os demais discípulos de Jesus Cristo: vocês não consagram também? Vocês não entregam o holocausto? Vocês não fazem sacrifícios aos deuses de vocês? Eles dizem: olha, nós só temos um Deus. O que vocês estão sacrificando, o que vocês estão consagrando, não são deuses. Só há um Deus, e é o nosso Deus, o Deus Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Olha que interessante isso. Este é viver para o único Deus, é conhecer o único Deus e viver para o único Deus, reconhecendo que o Deus Pai enviou o seu Filho Jesus para que nele nós tivéssemos a revelação do Pai e andássemos nos seus ensinamentos. Agora vamos para Apocalipse capítulo 1, versículo 4, que diz assim: João às 7 igrejas da Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Então, para finalizar, de Gênesis a Apocalipse, o Pai eterno, o centro de tudo, o provedor, ele finaliza aqui, ou melhor, esse entendimento que nós estamos estudando, ele finaliza em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 em diante, mas neste versículo, para estabelecer o único entendimento, que só há um Deus, e que Deus é esse, aquele que é Espírito Santo, aquele que era o Pai provedor e criador de todas as coisas, o centro de tudo, o Pai eterno, e aquele que há de vir, Jesus Cristo. Então só há um Deus, e esse Deus atua na história humana em 3 momentos distintos. E nesse exato momento é aquele que é o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, aquele que era o Deus Pai e aquele que há de vir, o Deus
Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu quero que você pegue esse entendimento, este conhecimento, estude, o Espírito Santo ensinará a você com certeza, ok? Então, nos próximos estudos estaremos falando do Filho e estaremos falando do Espírito Santo. Mais uma vez, compartilhe, dê o seu like se você gostou, nos acompanhe para que possamos ter cada vez mais e mais um crescimento no entendimento, crescer na graça e no conhecimento no corpo de Cristo Jesus. Compartilhe com todos, esta é a palavra de Deus, a palavra de vida eterna. Um grande abraço, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.